Fala galera, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para a aula 4 do Antigo Testamento, uma disciplina que tem acrescentado muito no conhecimento que você tem desenvolvido aqui no curso de Teologia da Escola Fire, e nós vamos dar continuidade nesse conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre os rolos, nos manuscritos ali escrito do Velho Testamento. Irmãos, quando Jesus ele pregou na sinagoga de Nazaré, ele leu um manuscrito em forma de rolo, como diz em Lucas capítulo 4, versículo 17. O apóstolo Paulo também ordenou a Timóteo que lhe trouxesse os seus livros ali, especialmente aqueles pergaminhos. É possível, então, que todos os seus livros fossem rolos, visto que ele empregava essa mesma palavra grega encontrada em Lucas capítulo 4, versículo 17 ao 20. Porém, os pergaminhos eram rolos feitos de peles de animais que normalmente eram usados para serem uns manuscritos mais preciosos, que tinham uma durabilidade maior. Então, sendo assim, é certo pensar que Paulo se referia aos rolos bíblicos. Então nós vamos falar sobre a cópia, Os manuscritos, ele na sua forma abreviada se escreve escritos. Você sabe que são rolos, pergaminhos ou livros escritos à mão. Antes da intervenção da impressa, os tipos eram tipos móveis que foram inventados ali pelo meados do ano do século XV. Tá? Os manuscritos gregos, em suas formas de livro, também eram chamados de codices. Tá? Quando a Bíblia ela é traduzida, então, para um idioma, especialmente traduzida para o hebraico ou grego, para outro idioma qualquer, ela é chamada de versão. A preparação, então, dos pergaminhos ali, dos manuscritos do Antigo Testamento, para serem usados ali na sinagoga, foi realizada com o máximo cuidado para serem usados ali na sinagoga, onde mostra que eles queriam trazer o entendimento do que realmente foi escrito. Nós aqui daremos algumas regras que eles observavam. Primeiro deles, os pergaminhos, eles tinham de serem feitos de pele de animais para ser considerados limpos. Tal trabalho só poderia ser feito por um judeu. O segundo é que cada coluna escrita tinha que ter mais de 60 linhas e não menos de 48 linhas. O terceiro, a tinta usada ali para a escrita tinha que ser feita segundo uma fórmula especial, a fim de não ser profanada. 4, o escrito tinha que copiar de um manuscrito autêntico e nunca deveria escrever a fim ali de qualquer palavra da memória, a fim de haver algum engano, algum erro. E 5, com tal reverência, tinha que limpar a sua pena antes de escrever a palavra Deus, que era absolutamente necessária banhar todo o corpo antes de escrever a palavra Jeová. A 6, havia regras escritas ali a respeito da forma das letras, dos espaços entre as linhas, palavras, divisões, a cor do pergaminho e o uso da pena. 7, o rolo deveria ser revisado dentro de 30 dias seguintes ali depois de ter terminado, ou ficaria sem valor. Apenas um pequeno erro era suficiente para condenar toda a folha. 3 erros encontrados, então, numa só folha, era suficiente para condenar todo o manuscrito. Por 3 palavras escritas, fora da linha, o todo ali era rejeitado. E 8 e 9, vai dizer que cada palavra ali, cada letra eram encontrada, e se cada letra faltava ou sobrava, esse conteúdo também era condenado. E 9, devido à prática ali dos judeus de queimar toda o conteúdo e de absoluta reverência ali aos rolos,
que ficassem muito estragados pelo uso, depois de ter copiado ali, conforme explicamos acima, né? E os manuscritos hebraicos, então, do Antigo Testamento, não era assim muito antigo. Os Targums, a palavra Targum é aplicada a cada uma das antigas traduções, um tanto ali de porções do Antigo Testamento hebraico para ter o entendimento, para ter o benefício ali dos judeus que tinham esquecido o hebraico, ali eles estando no exílio babilônico, no exílio onde eles estavam no cativeiro. A palavra aramaica para Targum significa tradução. A sua raiz, a raiz da palavra ocorre ali na Bíblia somente uma vez, em Esdras capítulo 4, versículo 7, onde se lê, tá? No hebraico, então, nesse trecho, aparece o vocábulo hebraico Targum. E assim, embora a palavra Targum, em particular, de algumas traduções do Antigo Testamento, em hebraico para o aramaico, conforme nós vimos, um pouco da comunidade judaica palestina ali tornou-se um costume, pois quando havia uma leitura de alguma passagem da lei, nos sábados ali, em alguma sinagoga, uma segunda pessoa se levantava para apresentar a tradução, um trecho da tradução lido em hebraico para o aramaico, havia algumas explicações de que precisava fazer e seriam necessários para cada caso. Quando eles liam esses trechos, então eles explicavam. Com a passagem de mais algum tempo, quando os judeus de várias regiões começaram a falar árabe e entre outros idiomas, os Targums foram deixados de ser lidos em reuniões na sinagoga, embora tivesse continuado sendo estudado, mas havia ali somente como um auxílio para interpretações. Amém? Eu quero dizer para vocês, então, que o manuscrito mais completo e mais antigo que existiu foi o Codíce do Vaticano, escrito ali pelo IV século, né, onde anteriormente era propriedade da Câmara Patriarcal de Alexandria. Então, ao começar o ano de 150 depois de Cristo, fizeram diversas traduções da Bíblia e para o idioma ali latino. Então, o fato se manifestou a necessidade de uma boa versão. Sendo assim, houve tradições, então, existente diferente de qualidades. Jerônimo, que conhecia bem o hebraico, fez entre 390 e 405 depois de Cristo uma versão tão boa que chegou a ser chamada de A Vulgata, tá? Então, houve ali um período de trabalho dos maçoretas que começou por volta do ano 500 depois de Cristo e continuou atuando na inversão ali, na invenção da impressa. Cerca de 1000 anos mais tarde, toda a obra do maçoretas ali passou a ser conhecido como Massorá. E os textos bíblicos que foram produzidos ali por maçorético, porque eles mesmo eram maçoretas. O texto produzido por eles, então, era no hebraico padronizado. Nós queremos encerrar essa aula dizendo para você que as traduções, toda a tradução que foi feita durante todo esse período, foram fonte de inspiração do próprio Deus. Então, eu quero dizer para você que você precisa sempre estar buscando uma tradução mais próxima do original. Amém? Então, eu encerro essa aula aí dizendo para você ter uma boa leitura da sua apostila e assim você fazer anotações em nome de Jesus. Deus abençoe.